Você já ouviu alguém por aí dizer que não apoia a existência de zoológicos? Bom, você sabia que, na verdade, na maioria das vezes, os zoológicos exercem um papel importantíssimo na manutenção de espécies? São em ambientes controlados, assim, que muitas espécies ameaçadas de extinção podem ser protegidas. Nesses lugares são feitos vários estudos, com a intenção de aumentar a população de animais e reintroduzi-los na natureza. Ou seja, a reprodução de várias espécies ameaçadas de extinção só pode ser feita nos zoológicos, já que muitas vezes ela não acontece na natureza. Só esse exemplo nos faz entender como a reprodução é importante para qualquer espécie. Afinal, reproduzir é a capacidade de gerar descendentes, e se uma espécie não se reproduz, ela provavelmente estará fadada ao fim. Por isso o mecanismo reprodutivo é tão importante. É ele quem dá continuidade às espécies e permite o aumento do número de indivíduos. E na aula de hoje é sobre eles que vamos falar. Os diferentes processos reprodutivos existentes na natureza, das plantas, dos animais e dos micro-organismos. Bora lá? Vamos começar dividindo todos os tipos de reprodução possíveis em dois grandes grupos: reprodução sexuada e reprodução assexuada. A reprodução sexuada acontece entre dois indivíduos, um do sexo masculino e o outro do sexo feminino, responsáveis pela produção dos gametas, que se encontram e geram um descendente. Já na reprodução assexuada, não há essa mistura, os descendentes são praticamente clones da geração parental. Certo. Então, eu acho melhor começar pela mais simples, a assexuada. A reprodução assexuada ocorre a partir de um único ser vivo que dá origem a descendentes iguais a ele. É um processo mais simples, em que uma célula ou parte de um organismo forma um novo indivíduo, sem troca de material genético, sem cuidado com o filhote, nada disso. Prático, né? E tem mais, a reprodução assexuada ainda apresenta algumas variações. Ela pode acontecer por esporulação, brotamento, fragmentação e divisão binária. Na esporulação, o organismo produz e libera esporos, que são as células reprodutivas, como os fungos. Da próxima vez que um pão mofar aí na sua casa, repara bem de pertinho que você vai ver um pozinho na superfície desse fungo. Esse pó bem fininho são os esporos. Duvida? Olha aqui, eu vou ampliar o mofo no microscópio para você ver. Tá vendo essas bolinhas? Cada uma delas é um esporo, com a capacidade de gerar um novo fungo geneticamente idêntico ao original. É só bater um ventinho que esses esporos saem voando por aí, buscando outro pãozinho para mofar todo o seu café da manhã. A esporulação também ocorre em plantas, sabia? Um exemplo típico que você encontra na casa da sua avó são as samambaias. Da próxima vez que vir uma, olhe no verso das folhas dela. Pode ser que você encontre um monte de bolinhas. Cada bolinha dessa está repleta de esporos. Olha aqui no microscópio, que cena linda! E é o mesmo raciocínio, tá? A samambaia filha formada por um esporo desse será idêntica à samambaia mãe. Afinal de contas, estamos falando de reprodução assexuada. Não há mistura de material genético. O brotamento é um tipo de reprodução assexuada que ocorre por meio de brotos, que se formam na superfície do indivíduo, se desprendem e dão origem a um novo organismo. Se seres humanos se reproduzissem assim, bastaria brotar um novo braço em mim. Após esse braço se desprender, dele originaria uma nova Ana Cristina, idêntica a mim. Que coisa estranha, né? Enfim, um exemplo desse tipo de reprodução é o que ocorre nas leveduras, um tipo de fungo unicelular muito importante para nós. São elas que fermentam a massa do pão, sabia? Por isso são chamadas de fermento biológico. Se pegarmos um grãozinho desse fermento e ampliarmos, veremos esses serzinhos minúsculos aí com um formatinho meio alongado. Vez ou outra, você encontrará algo assim, um broto surgindo de uma célula de levedura. É assim que elas se reproduzem e originam descendentes idênticos. Fala se não é fofo! A fragmentação é bem parecida com o brotamento. Mas em vez de surgir um broto na superfície do indivíduo, basta que se fragmente um pedaço dele. É o que pode acontecer nas estrelas do mar. Imagina só, uma estrela perde um de seus braços e dele surge uma nova estrela do mar. Que incrível! Mas é claro que não são só esses bichinhos que se reproduzem por fragmentação. As plantas também fazem isso. Você já deve ter visto alguém plantar um galinho de planta no solo e depois de um tempo perceber que, magicamente, uma planta nova surgiu ali. Fragmentação! A última, mas não menos importante reprodução assexuada é a divisão binária, ou bipartição, que ocorre geralmente em bactérias.
Nesse tipo de reprodução, o indivíduo se divide ao meio e dá origem a 2 descendentes. Mas para isso ele deixa de existir. É um preço que se paga para gerar tantos descendentes, né? Fazer o quê? Bom, perceba que em todos os tipos de reprodução assexuada não há variabilidade genética. Afinal de contas, os descendentes são sempre cópias dos pais. Em termos evolutivos, isso não é bom para a espécie. Imagine se todos os humanos do planeta fossem idênticos e surgisse uma nova doença transmissível supermortal. Ocorreria a extinção da espécie humana. Ainda bem que temos uma chance, graças à variabilidade genética. Para conseguir essa variabilidade, alguns seres vivos usam a reprodução sexuada, que é observada na maior parte dos animais e em algumas plantas. Nesse tipo de reprodução estão envolvidos os indivíduos dos sexos masculino e feminino e os gametas deles. Esses gametas se encontram no processo de fecundação e vão originar um novo descendente. Vale lembrar que várias espécies são capazes de realizar tanto reprodução assexuada como sexuada. A fecundação dos gametas pode ocorrer dentro do corpo da mãe, como é o caso de nós, seres humanos, e nesse caso é chamada de fecundação interna. Mas também pode acontecer de forma externa, em que a fêmea deposita os ovos em um ambiente propício e o macho os fecunda. Algumas espécies de peixes e anfíbios se reproduzem dessa forma. E quando esses 2 gametas se juntam dentro de um ovo, formam seres chamados de ovíparos. Se o ovo ficar dentro do corpo da mãe, aí os filhos já serão ovovivíparos. Mas, se a fecundação ocorre dentro do corpo da mãe, gera indivíduos vivíparos. Além desses processos, tem a polinização, que é a forma sexuada que as plantas usam para se reproduzir. Certeza que você não sabia que esse pozinho amarelo chamado pólen está cheio de gametas masculinos. Ele é levado pelo vento ou por animais, até o gameta feminino. Sim, algumas flores têm sexos diferentes. E para fechar com chave de ouro, a reprodução assexuada por partenogênese. Algumas espécies conseguem gerar um novo descendente só com o gameta da mãe, sem que haja fecundação. Numa população de abelhas, por exemplo, só a rainha produz novos indivíduos e muitas vezes sem a ajuda do macho, apenas com os próprios genes. Ou seja, as novas abelhas são clones da abelha rainha. Agora, como elas não viram rainhas na colmeia? Isso é assunto para outro momento. Legal, né? Quem diria que falar de reprodução dava tanto assunto? Então bora recapitular comigo. Já vimos que a reprodução é um processo fundamental para a sobrevivência e evolução de espécies, independentemente de ser por meio da reprodução assexuada, em que o indivíduo gera descendentes iguais a ele, sem o cruzamento de material genético, ou sexuada, com o envolvimento dos gametas masculinos e femininos no processo de fecundação. Cada tipo de reprodução tem vantagens e desvantagens. A reprodução sexuada permite que ocorra a seleção natural de maneira mais eficiente, já que os pais vão deixar os melhores genes para os filhos, o que pode aumentar o sucesso da espécie. Mas nem tudo são flores. Esse tipo de reprodução gera custos. Encontrar parceiros, gastar energia, estar exposto ou exposta a doenças sexualmente transmissíveis. A reprodução assexuada também tem vantagens. O aumento rápido na população, com um custo baixo de energia, garante populações enormes. Mas aí não tem variabilidade, o que acaba gerando vários indivíduos que carregam a mesma mutação. Ainda bem que os animais e seres humanos não se reproduzem assim, né? Já pensou se todos nós fôssemos iguais? Não ia ter graça, né? É. Tchau!